Dá mais. Tu és digno. Está em Apocalipse. Senhor, exaltado nos céus e na terra. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado nos céus, exaltado na terra. Val, vamos orar exaltando o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, Tu és fiel em nossas vidas, Pai, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, porque sempre entendemos o porquê de cada coisa que acontece, Pai. Obrigada, Pai, por Tu existir em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, sem Tu não somos nada nesse mundo tão difícil de viver, Pai, cada dia mais difícil. Deus nos ajuda, Pai, a cada dia buscar a santidade, Senhor. Leia a Tua palavra, Senhor, e que nossa vida seja um testemunho por onde quer que andamos. Ó Senhor, fica conosco toda essa noite, durante todo esse culto, durante a pregação, nos leve em paz para casa. Que assim seja feita sempre, Pai, a Tua vontade em cada uma de nossas vidas. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, terceiro livro da lei. A Bíblia toda é a lei de Deus, mas a gente tem uma divisão para efeito de estudo, e os 5 primeiros livros são chamados os livros da lei, o Pentateuco. Então nós vamos ver no livro de Levítico, capítulo 20, leremos os versículos 1 a 8, e depois a gente lê o 24 e o 26, que fazem parte do mesmo, de todo esse capítulo aqui. E esses versículos que a gente vai ler vai dar para entender o que é que nós queremos mostrar para vocês, que os eleitos de Deus, os seus filhos, os seus salvos, Ele mesmo santifica. É Ele mesmo quem santifica. Então os eleitos são separados por Deus para Deus. Então se foi separado por Deus, Ele vai garantir o serviço desses eleitos para Ele, de alguma forma. Muito bem, irmãos. Então Levítico diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, e o povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Agora vamos ver o 24, depois o 26, que vai dar para a gente entender o que é que nós queremos mostrar. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para a possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, irmãos, conforme eu tenho dito aos irmãos, normalmente a mensagem está no mesmo tema da mensagem do boletim. Normalmente não é o mesmo conteúdo, mas trata do mesmo assunto. São duas mensagens. E por incrível que pareça, às vezes eu demoro mais tempo para preparar aquela mensagem do boletim do que essa mensagem aqui de 3 páginas. Então, na mensagem do boletim nós falamos sobre o ateísmo prático. O que vem a ser esse ateísmo prático? É a condição em que vivem muitas pessoas ditas crentes. Elas dizem que são crentes, falam em Deus para tudo quanto é lado, mas vivem como se Deus não existisse. Uma vez que desconsideram totalmente os seus mandamentos, desconsideram totalmente a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Na boca dessas pessoas, a vontade de Deus é a vontade dela. Não, eu vou fazer isso porque eu estou fazendo para a vontade de Deus. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas ele está dizendo que eu estou fazendo, está de acordo com a vontade de Deus. Eu orei, fiz isso em muita oração. Isso é um ateu prático. Ele está dizendo que é crente e tal, mas é um ateu prático. Na verdade, o Deus dele é ele mesmo, não tem Deus nenhum não. Certo? Então eu tenho dito a vocês
que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais triste eu fico em ver a infidelidade do chamado povo de Deus, seja Israel no Velho Testamento, seja a igreja no Novo Testamento. Mas eu também me sinto cada vez mais confortado, quanto mais estudo a Bíblia, ao constatar a graça de Deus com esse povo infiel. Os seus eleitos. Quanto mais, irmãos, nós crescemos no conhecimento da Bíblia, do Deus da Bíblia, quanto mais nós estudamos o registro que ele deixou para nós aqui, envolvendo o que nós chamamos os grandes heróis da Bíblia, nós podemos ver como esses homens, por exemplo, Abraão, o primeiro grande herói da Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó na sequência. Esse trio é tão citado na Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais, patriarcas. Depois vem Moisés, Davi, o grande rei, Salomão, o grande rei, Elias, o grande profeta, Pedro e Paulo, dois grandes apóstolos. Pois, irmãos, quando nós estudamos detalhadamente a vida desses homens, não há nenhuma dificuldade em constatar no texto da Bíblia que eles eram homens fracos, pecadores como nós, do mesmo jeitinho. Dependendo da situação, pior. Mas Deus os escolheu, Deus os chamou, Deus os comissionou para uma missão e Deus os sustentou durante essa missão, durante a sua vida, de acordo com o propósito de Deus. Não há qualquer mérito em nenhum desses homens. Eu também tenho insistido em afirmar para vocês que a salvação é um milagre. E só quem faz milagre é Deus. Então a salvação é de Deus. Ela é completa, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele opera essa salvação em nós de uma forma maravilhosa. Temos ensinado isso aqui todo o tempo. Deus Pai escolhe desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, como está escrito em vários lugares na Bíblia. Ele chama no tempo oportuno pela pregação da palavra. Ele justifica pela justiça de Jesus, que foi consumada na cruz do Calvário, a salvação. Ele nos adota em Cristo Jesus, agora nós somos irmãos, filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. Ele nos santifica no poder do Espírito Santo, que nos conduz nessa vida aqui, para fazer o que Ele determinou desde a eternidade, como aconteceu com esses heróis aqui que eu falei. E é Ele quem nos glorificará no último dia, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Não depende nada de nós. A nossa parte nessa história é ser obedientes a partir do entendimento da salvação. É só esse o nosso papel. Fazer o que Deus mandou, conhecer a sua palavra, compreender essa palavra e fazer o que Ele mandou. Detalhe. Esse fazer o que Ele mandou só é possível fortalecido na sua força, como Paulo diz em Efésios 6,10, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse fazer a sua vontade só é possível na condução do Espírito Santo. Senão não tem bom. Não tem Davi, não tem Abraão, não tem Moisés, não tem ninguém. Nos versículos que nós lemos, nós podemos ver que Deus escolhe um povo, chama esse povo, a lei aqui nos primeiros livros, está muito claro isso. Ele escolheu formar Israel porque Ele quis. E Ele diz isso muito claramente. Eu não escolhi vocês porque vocês eram bons ou bonitos, ou a maior... Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7, 8, 9, ele diz isso. Eu não escolhi vocês porque vocês eram alguma coisa, não. Eu escolhi porque eu quis. Vocês eram, inclusive, o menor povo da terra, mas eu escolhi vocês. Pronto. Então, Ele escolheu esse povo. Ele chamou esse povo, formou esse povo. E deu a esse povo um conjunto de leis. Exatamente para esse povo andar de acordo com a vontade de Deus. Aquele que os escolheu, que os formou, que os ajuntou numa terra e lhes deu uma lei. Então foi assim que Deus fez. Para que eles soubessem qual era a vontade de Deus, para que fizessem a vontade de Deus. Está aqui, a minha vontade está aqui. Ó. No nosso caso está aqui a Bíblia, essa aqui é a minha vontade.
Eu escolhi você, eu salvei você, e agora eu estou dando para você essa palavra para você seguir, e mais, eu ainda vou lhe dar o poder para você conseguir fazer o que está escrito nessa palavra. O que é que nós queremos mais? Se alguém é salvo, quer mais o quê? Ele só deve querer uma coisa: obedecer a Deus. Glorificar o nome de Deus, só isso. Glorificar como? Dizendo glória a Deus. Não, glorificar com as suas atitudes, com o seu agir, com o seu fazer, mostrando o tempo todo quem é esse seu Deus. Muito bem, irmãos. Então prestem atenção. Deus escolhe esse povo, forma esse povo, dá uma lei para esse povo seguir, e diz para esse povo: eu sou o Deus de vocês. E como é que pode, então, esse povo agir como ateus, como se não existisse Deus, ou como apóstatas, aqueles que desconsideram os mandamentos e a vontade e a palavra desse Deus, ou como idólatras, aqueles que vão atrás de outros deuses diferentes desse Deus, que os escolheu, que os chamou? Como é que pode um negócio desse? Irmãos, como Deus é onisciente em todo esse processo, Ele já sabia que isso ia acontecer. Que esse povo ia agir como ateu em determinado momento, que esse povo ia agir como apóstata em determinado momento, que esse povo ia agir como idólatra em determinado momento. Ele sabia disso porque Ele é onisciente. Então, na lei que Ele deu a esse povo, Ele já contemplou as punições que Ele daria quando acontecesse essas situações. Desde Adão. Adão, no dia em que comeres, certamente morrerás. Ele não disse: olha, Adão, se tu comer, ele já sabia que ele ia comer. Ele não disse: se tu comer, não. No dia em que comeres, ou seja, tu vai comer. Deus já sabia. No dia em que comeres, certamente morrerás. Ele já sabia disso. Os propósitos de Deus, não entendemos em algumas situações, como ele mesmo disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos. Então, até onde a gente entende, até onde Deus nos dá a entender, é o que nos basta. Então, irmãos, Deus deu a esses homens, nessa lei, o que é que aconteceria com eles se eles desobedecessem. E nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, a pena de morte. Nos versículos de 1 a 6, nós vemos a pena de morte em caso de necromancia e feitiçaria. O que é necromancia? É a pessoa que consulta mortos. A pessoa que vai atrás de espírita, macumbeiro, sei lá quem, católico que pratica esse negócio. Vamos consultar, o meu pai está no céu, vamos perguntar para o meu pai. Isso é necromancia. Né? E isso existe. Se a Bíblia está dizendo aqui que é proibido fazer isso, é porque isso é possível fazer. Feitiçaria. Também existe feitiçaria. Deus condena aqui. No caso lá, era pena de morte. Não apenas para os israelitas, mas para os estrangeiros que estivessem morando dentro de Israel. Os estrangeiros que estivessem morando com eles, também, se eles praticassem necromancia, feitiçaria, deveriam ser mortos. E diz mais: e se vocês fizerem de conta que não estão vendo esse feiticeiro dentro da terra de vocês, e não fizerem nada com ele, eu mesmo faço. Deus disse. Está escrito aqui como nós lemos aqui. Ó. Se o povo desta terra, ele está falando de Israel, fechar os olhos para não ver que esse homem, quando der dos seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do povo. Quer dizer, Deus está dizendo aqui para Israel: olha, qualquer um dentro de vocês aí que praticar feitiçaria ou necromancia, matem esse camarada. É pena de morte. Agora, se vocês fizerem vista grossa e não matarem um camarada, seja ele de Israel ou um estrangeiro, eu mesmo mato. Então Deus já deu uma lei mostrando as penalidades em caso de desobediência, porque Ele sabia que eles iam desobedecer. Então, irmãos, uma pessoa que recebe uma pena, de morte inclusive, porque desobedeceu, ele morreu porque quis. Esse país aí, como aconteceu, 2 brasileiros de serem eliminados num país desse aí, não sei onde, Indonésia, sei lá, porque estavam contrabandeando drogas. Ele não sabia que aquele país tem pena de morte para o caso de contrabando de droga? Então ele morreu porque ele quis. Ele não sabia? Ele correu o risco. Eu não sou contra coisa nenhuma. Existe uma lei, existe, essa lei tem que ser cumprida. Inclusive o nosso presidente, na época, Lula,
pediu ao presidente do país lá para ter misericórdia, ou Dilma, sei lá quem foi, para ter misericórdia do camarada. Isso é um insulto. Isso é um insulto. Um presidente pedir a um outro presidente para ele descumprir a Constituição dele. Isso é uma loucura, na verdade. Isso é uma loucura. Existe uma lei naquele país. O cara foi para lá e cometeu um crime sabendo que esse crime gerava a pena de morte. Então pronto, deixa ele morrer. Não tem a pena de morte lá? Então, irmãos, Deus já deu isso aqui ao povo. Existe uma pena de morte. Existe uma pena de morte aqui no caso de feitiçaria e necromancia. Aí eu não li o capítulo todo, os outros versículos que vai do 9 em diante, onde tem todos esses versículos também são pena de morte. Também são crimes passíveis de pena de morte. Então vai do 9 até o 27, e ali estão especificados 14 pecados, quase todos relacionados ao adultério sexual, cuja pena é a morte também determinada por Deus. Nesses crimes aqui, 14 pecados. Muito bem, irmãos. Como eu já disse para vocês, estudando a vida dos heróis da Bíblia, podemos ver que Davi e Salomão, dois dos maiores heróis da Bíblia, cometeram esses crimes aqui, dignos de pena de morte. E Deus não aplicou a pena de morte a eles. Todos os dois cometeram esses crimes aqui. Deus não aplicou a pena de morte a eles. Salomão chegou ao absurdo, o homem mais sábio da terra, de construir um altar para Moloque. Esse Deus que Deus cita aqui, que as pessoas estavam sacrificando crianças para Moloque. Pois Salomão construiu um altar para esse Deus Moloque. Era o Deus de uma mulher dele, uma de suas mulheres. E Deus não matou Salomão. Não matou Davi pelo crime de adultério. Por que isso? Porque Deus foi longânimo com os seus eleitos. Deus os santificou através de muita tribulação. Todo mundo conhece mais ou menos a história de Davi. Salomão com suas 1000 mulheres. Um homem que tem 1000 mulheres tem muita tribulação. Pode ter certeza disso. Então Deus santificou esses seus servos, não os matou, não aplicou a pena de morte a eles, mas os santificou através de muita tribulação. Irmãos, nós lemos estes relatos bíblicos do Velho Testamento e normalmente nos achamos fora desse negócio. Quando você vê esses relatos de Israel no Velho Testamento, normalmente nós achamos que nós não temos nada a ver com isso. A realidade é outra. Nós vivemos outra época. Nós não consultamos necromantes. Normalmente, essa é a nossa ideia. Nós não consultamos feiticeiros. Normalmente, essa é a nossa ideia. Isso é negócio lá, desse tempo lá deles. Isso é negócio para macumba, para espiritismo. Será que não? Será que nós não consultamos necromantes e feiticeiros? Será que aqueles que andam em busca de falsos profetas quase sempre são adivinhadores? Esses falsos profetas que tem nessas igrejas aí? Será que quando nós procuramos essas pessoas dos canais de televisão, toda hora você acha vários canais de televisão que tem esse tipo de coisa? Será que quando nós procuramos essas pessoas em tudo que é reunião de oração que tem na cidade, seja qual for a igreja, seja qual for a denominação, será que nós não estamos procurando feiticeiros e adivinhadores? Será que não é a mesma coisa que Israel fazia, observadas as diferenças culturais? A gente lê isso aqui e acha, não tenho nada a ver com isso. Isso não é comigo. Afinal, nós não sacrificamos filhos a Moloque? Será que não? Batendo na mesma tecla. Será que aqueles que deixam seus filhos serem dominados por demônios através de vícios socialmente aceitos, como os vícios tecnológicos de hoje, moda generalizada, escravos de demônios, incapacitados de obedecer, incapacitados de estudar, incapacitados de assumir alguma responsabilidade, incapacitados de
tratar de alguma coisa útil. Todos nós estamos criando filhos desse jeito. Escravos de demônios. Não estamos sacrificando nossos filhos a Moloque, não? Os outros pecados aqui, pena de morte, quase todos os outros, 14, tem a ver com adultério. Nós não adulteramos. Será que não? Será que aqueles que priorizam as suas vontades individuais egoístas, dominadoras, seja homem ou mulher, sem a menor consideração pelo seu cônjuge, não leva em consideração as necessidades desse cônjuge, de qualquer ordem, necessidades materiais, necessidades sexuais, necessidades espirituais, necessidades psicológicas, que se dane. Será que essas pessoas não estão adulterando? Irmãos, eu garanto para vocês, em todos esses casos que eu citei, que é uma realidade que existe aqui na nossa igrejinha, em todos os casos. Todos os casos. Claramente, a vontade de Deus, revelada na sua palavra, está sendo desconsiderada deliberadamente. Cada um aqui tem consciência de que isso está acontecendo na sua casa e eu não faço nada. Então pronto, esse meu Deus não existe. Eu sou um ateu prático. Irmãos, prestem atenção. Aos eleitos e chamados por Deus, a santificação que se dá pela obediência não é opcional. Ela faz parte do pacote da salvação. Aquele que Deus salvou, Ele dará a obediência. Não é opcional. Aquele que Deus salvou, pela sua graça, é operada nessa pessoa, é colocada nela o espírito de obediência. Vocês lembram de Jeremias e Ezequiel, quando ele diz: eu farei uma nova aliança com o meu povo, eu tirarei o coração de pedra, eu colocarei um coração de carne, eu tirarei o seu espírito empedernido, eu colocarei o meu espírito neles, eu colocarei neles ainda mais, eu colocarei o meu temor para que obedeçam os meus mandamentos e andem nos meus caminhos. É Deus quem faz isso aos seus salvos. Isso não acontece comigo, pastor. Então, meu amigo, eu sinto muito. Caia de joelho o resto da sua vida pedindo a Deus que lhe salve, que você não é salvo. Presta atenção, meus irmãos. É Deus. Essa parte, a santificação, ela faz parte de um pacote. É Deus quem ordena aos seus santos que eles sejam santos como Deus é santo. E Ele sabe que isso é impossível para um homem pecador viver em santidade como Deus é santo. E por que Ele dá essa ordem? Porque é Ele quem opera a santidade nesses a quem Ele escolheu e deu essa ordem. Nós não temos condição de fazer isso. Então, se Ele mandou que nós sejamos santos, é porque Ele opera essa santidade em nós. Não há outro jeito. Lembram? Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Tirarei o seu espírito e colocarei o meu espírito. Não é dito no Novo Testamento, em tudo quanto é carta, principalmente Romanos e Efésios e Coríntios, que agora nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele não colocou em nós o seu espírito. Então, como é que eu, com o poder do Espírito Santo, não consigo obedecer o próprio Espírito Santo? Não tem lógica. Não tem lógica. É Ele mesmo, irmãos. Sabendo que se santificar é uma impossibilidade para pecadores, é Ele mesmo quem nos conduz em santidade no poder do seu Espírito. Por isso é que Ele ordena que sejamos santos pelo poder da sua palavra. Guardai
os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Lembra de Jesus na sua oração, João 17? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pois é a mesma coisa que Deus disse aqui. Eu os santifico nos meus estatutos e juízos. Na sua palavra. Esse é um desígnio eterno de Deus, irmãos, ninguém pode mudar isso. Aos eleitos, chamados e adotados por Deus, a santificação não é opcional. Isso é determinação do Deus eterno. Isso é um desígnio de Deus, como Ele nos revela. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então, Deus, o Todo-Poderoso, separa um povo dentre todos os povos, para que esse povo seja santo. Sabendo que esse povo é pecador e não tem condição de se santificar sozinho, pois é Ele quem santifica esse povo. Para manter esse povo separado, distinto de todos os povos, Ele deu uma lei, Ele deu todos os mandamentos bem direitinho, como a gente diz aqui na Paraíba, para que a gente siga esses mandamentos, se santificando cada vez. E é Ele quem nos dá o poder para obedecer, a fim de que sejamos santificados e nos tornemos cada vez mais santos, até o ponto de chegar à santidade igual a de Jesus. É isso que está dito lá em Romanos 28, 29 e 30. Todo mundo gosta, eu de vez em quando lembro isso aqui. Todo mundo diz, ai que maravilha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, que maravilha. A pessoa que diz isso só não sabe. E o que Paulo está falando nesse contexto aí é da salvação. Então, todas as coisas que cooperam para o bem, esse o bem aí, apague e bote todas as coisas que cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito está no versículo seguinte, no 29. Porque aos que de antemão predestinou, a este também chamou para serem feitos conformes à semelhança do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre os mortos. Então é esse o propósito. Aqueles que ele... Todas as coisas cooperam para que esses que ele chamou se tornem iguais a Jesus. É isso como está dizendo ali. Não tem nada a ver com minha casa, minha vida da Dilma, não tem nada a ver com o meu casamento, não tem nada a ver. Como está falando ali de salvação. Todas essas coisas são agregadas à salvação. Mas não é disso que ele está falando. Não é das coisas agregadas. Ele está falando da salvação. Então, irmãos, Deus providencia isso. Guardai os meus estatutos e cumpram esses estatutos. Eu sou o Senhor que vos santifico. Percebem, irmãos? Repito, Deus ordena que sejamos santos, porque é Ele quem nos santifica pela sua palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos queridos, em tudo nós dependemos do poder e da graça de Deus. Como ensina o Senhor Jesus aos seus discípulos, João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Em outros termos, Jesus estava falando deles que eles iam guardar a palavra e pregar essa palavra. Então, o que é que ele quer dizer? Vocês vão fazer, mas só no meu poder. Esse sem mim nada podeis fazer é isso. Vocês vão fazer, só que é no meu poder. Vocês fazem, mas o poder é meu. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus ensina isso aos seus discípulos. Paulo ensina aos filipenses. Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o efetuar em nós e através de nós, segundo a sua boa vontade. Onde é que está a sua boa vontade? Está aqui, revelada nas Escrituras Sagradas. Pedro também ensina aos crentes da dispersão, pregamos aqui um dia desse na casa de Pedro, dizendo a eles, olhe, não tenham medo não, vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé.
para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Deus conduz vocês em qualquer situação. Nero estava matando esses camaradas queimados em poste. Pedro está dizendo, olha, é Deus quem conduz vocês pela fé para a salvação. Então não se preocupem em ser queimado. Isso aqui é Pedro 1,5. Em 3,15 ele diz, não se preocupem com esse fogo ardente que existe aí. Antes estejam preparados para responder a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que esperança é essa que ele está falando? A vida eterna, a salvação. Se você queimado em poste ou você é primeiro-ministro do rei, isso aí não tem muita diferença para a salvação, não. Em tudo, nós dependemos do poder e da graça de Deus. Aqueles que Ele chamou, Ele santifica. Para Ele, porque se Ele chamou, não foi para nada, Ele chamou para Ele. Então, os chamados por Deus são santificados por Deus e para Deus. Ele diz aqui, eu sou o vosso Deus, vocês o meu povo. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Eu sou o Senhor, que vos separei dos povos para serdes meus. Então, observem, irmãos, que há uma relação pactual. Isso é um pacto. Deus é Deus de pactos. Isso está desde a Bíblia. Pacto com Adão, pacto com Noé, pacto com Abraão, pacto com Isaac e Jacó, pacto com Moisés, pacto com Davi, pacto com Salomão. É o mesmo pacto. Ele sai renovando esse pacto. Deus é Deus de pactos. Ele estabeleceu o que é que vai acontecer neste mundo velho até o dia que Jesus voltar. Isso já está estabelecido. Está acontecendo no tempo. Por nossa causa. E pela longanimidade de Deus. Deus é Deus de pacto. Há uma relação pactual. Há uma relação de aliança. Há uma relação de identidade. Eu sou o vosso Deus. E vocês são o meu povo. Agora nós precisamos notar que nós só conseguimos entender que somos povo de Deus se entendermos que Ele é o nosso Deus. Então quem vive como ateu prático não tem negócio nesse pacto. Eu só entendo que isso, presta atenção, isso é uma relação pactual, uma relação de aliança, uma relação de identidade. Que Paulo no Novo Testamento trata de uma forma mais precisa ainda. Jesus é a cabeça, nós o corpo. Quer dizer, é uma peça só. É uma peça só. Então, no Velho Testamento era o pacto. Então, Deus é o meu Deus? Sim. Então, eu sou povo dele. Para eu dizer que eu sou povo de Deus, é porque eu entendi que ele é meu Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma maravilha dizer isso. Sim, mas você é a ovelha desse pastor? Não. Você não vive como ovelha do pastor. Então ele não é seu pastor coisa nenhuma. Muitas vezes eu encontro irmãos, meu pastor, eu digo, eu não sou seu pastor coisa nenhuma. Às vezes acontece, várias vezes acontece, irmão, para me babar, o meu pastor, eu digo, não, se eu fosse seu pastor, você obedecia o que eu lhe digo. Você prestava atenção nos ensinamentos que eu lhe dou. Se você não presta atenção nos ensinamentos que eu lhe dou, você não é minha ovelha coisa nenhuma. Isso eu digo mesmo. Muitas vezes. É comum encontrar irmãos, você é o meu pastor. Eu digo, eu mesmo não. Você não segue os ensinamentos que eu lhe dou, como é que você vem dizer que eu sou seu pastor? É a mesma coisa de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem disse isso foi Davi, ovelha do Senhor, homem segundo o coração de Deus, como diz, homem obediente, desobediente, mas se entendia, ele morria de chorar diante de Deus, arrependido mesmo, não era com remorso não, feito Judas, era arrependimento mesmo. É por isso que Davi é um homem tido como um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que era um pecador. E sabia o quanto ele carecia da graça de Deus. Ele sabia de tudo isso. Então, irmãos, é uma relação pactual. Observem que somos povo de Deus, porque Ele, o Deus vivo, nos escolheu para ser o seu povo santo. Então, o Deus santo escolheu um povo para ser seu povo santo. Ele diz isso aqui na lei, Pedro repete lá em 1 Pedro 1,9, né, que
Vós sois povo santo, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, mas esse povo vive assim? Pedro estava escrevendo para os crentes daquela época. Aí hoje o camarada lê isso aqui, que coisa bonita. Sim, colega, mas você vive desse jeito aí? Você prova que você é raça eleita, que você é nação santa, que você é sacerdócio real, que você é povo de propriedade exclusiva de Deus? A sua vida mostra isso? Não, ninguém está ensinando para você. Então nós temos que prestar atenção, irmãos. Há uma relação pactual, há uma relação de identidade. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Você não vê a cabeça fazer alguma coisa que não seja ordenada pelo corpo. Opa, o corpo fazer alguma coisa que não seja ordenada pela cabeça. A cabeça tem quase todos os sentidos, estão na cabeça. O único que está fora é o tato, e assim mesmo a cabeça também tem tato. Se você encostar a cabeça em algum lugar, você sabe se esse negócio é caraquento ou não, se é liso ou não. Então tem tato na cabeça também. Então todos os sentidos estão na cabeça. O único que está fora é o tato dos dedos. O outro, visão, olfato, paladar, não sei o que, está tudo na cabeça. Mas também tem tato na própria cabeça. Então a cabeça tem tudo, é a cabeça que ordena. É a cabeça que ordena. Então se o corpo faz alguma coisa errada, essa cabeça não está boa. Ela não está pensando direito. Ela não está decidindo direito. E na igreja a cabeça é ninguém menos do que o Senhor Jesus. Então não há essa possibilidade dessa cabeça não decidir direito. E se a cabeça decidiu, e esse corpo está ligado a essa cabeça, esse corpo vai agir direito. De acordo com as palavras que o Senhor me deixou aqui para a gente fazer. Qual é a dificuldade de entender isso? Olha, irmãos, o salmista lá no Salmo 100, eu já preguei esse salmo aqui. Versículo 3, que é, digamos assim, a base do salmo todo, para você entender o salmo todo, é a partir desse salmo 3, esse versículo 3. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos rebanho do seu pastoreio. Esse homem sabia quem era Deus, esse homem sabia o que é ser rebanho do pastoreio de Deus. Pois é, irmãos. Eu, para entender que eu sou povo de Deus, rebanho do pastoreio de Deus, que é como diz aqui primeiro, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos ovelhas suas, rebanho do seu pastoreio. Isso é saber quem é Deus, isso é saber o que é ser povo de Deus. Agora preste atenção, irmãos. Quando nós lemos trechos como esse que nós lemos aqui hoje, dirigidos ao povo de... Isso aqui não é dirigido ao mundo não, viu? Isso é dirigido a esse povo que Deus escolheu. E ele cita até os estrangeiros que morassem no meio desse povo, tão abarcados pela mesma lei. A lei aqui é para o seu povo. Nós lemos esse texto dirigido por Deus ao seu povo eleito e nós ficamos assombrados. Ficamos assombrados com a severidade das penas impostas por determinados pecados, como, por exemplo, a pena de morte. Aqui nós vemos 15, 16, 17 pecados, sei lá quantos, com pena de morte, tem muito mais do que isso. Mas nós temos aqui, só nessa parte aqui, 15, 16, sei lá quanto. Então nós vemos aqui, que coisa! Deus se dirigindo ao seu povo, não é ao povo estranho não. É ao seu povo dizendo, eu vou matar vocês, se não fizerem isso. Isso é para que temam. Só que a gente, quando lê isso, se impressiona com a severidade da pena. Por quê? Porque somos tão egoístas que achamos que essa vida é a coisa mais preciosa desse mundo. Não! A coisa mais preciosa desse mundo é a salvação. Essa vida não interessa, não vale nada. Ela só interessa se houver salvação. Se não houver, meu amigo, você não vale mais que uma ameba. Aliás, vale muito menos, porque a ameba ela vai fazer o que Deus determinou que ela fizesse. E você, não sendo salvo, não vai fazer o que Deus determinou. Então é pior do que uma ameba. Então é complicado. Quando nós lemos isso aqui, por causa de sermos pecadores, nós ficamos, mas caramba, que é isso? Pena de morte por causa disso aqui? Porque é muita coisa. Não é isso que deve nos chamar a atenção. Os pecados são puníveis com a pena de morte? Mas olhem bem o que é
Qual é a parte principal desse negócio? Por que a pena de morte? O que foi que causou? O que foi que fez isso? A pena de morte não interessa, matou o cara. O que foi? Qual foi o problema? Versículo 3. Então, se vocês praticarem esses pecados de oferecer seus filhos a Moloque e tal, 3. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque. Este homem será morto porque ofereceu seus filhos a Moloque. Agora veja onde é que está o problema. Veja qual é a parte principal. Contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então, ter sacrificado o filho e ter sido vítima justa da pena de morte, isso não tem tanta importância. Não foi Deus que criou tanto um quanto o outro? Então ele criou, ele mata se ele quiser. O que tem importância aqui é que o santuário de Deus foi profanado e o nome de Deus foi insultado. É isso que tem problema. E é por isso que aconteceu do menino ser sacrificado e do pai receber a pena de morte. Esse é o problema maior que nós devemos enxergar. Não é a morte do menino, nem a aplicação da pena ao infrator, e sim a contaminação do santuário de Deus, a profanação do seu santo nome. Aí é que está o problema. É certo que Deus impôs essas penas de morte e tudo isso aqui para fazer o povo temer o seu nome e o seu poder. O povo tinha que temer. O que eu prometi, eu vou cumprir. Ele disse isso várias vezes. Então o povo tinha que temer o seu santo nome. É certo que nós devemos temer que as promessas de Deus serão cumpridas. Mas se somos povo de Deus, há um outro motivo que deve nos constranger muito mais. Quando compreendemos a relação de identidade que temos com Deus. Ele é o meu Deus e eu sou seu povo. Ele me escolheu para ser santo. Então, meu filho, o caráter santo de Deus tem que ser o vetor, tem que ser o motivador, o elemento motivador das minhas ações. Para que o nome dele seja glorificado em mim e através de mim. E para que eu seja santificado como ele é santo. Foi para isso que ele escolheu este povo. É por isso que ele mesmo conduz este povo. Aí, irmãos, como eu disse para vocês no início, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais triste eu fico por ver a infidelidade desse povo, dito povo de Deus, seja Israel do Velho Testamento, seja a igreja do Novo Testamento. Aí, como eu disse também, isso também dá aquele conforto, aquele consolo de saber que o Senhor vai cuidar dos seus santos. São poucos? São. Ele mesmo disse isso. É só um remanescente, mas esse ele vai cuidar. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos para serdes meus. Versículo 26 que nós lemos aqui. Por isso nós devemos temer esse Deus, não pelo castigo ou juízo que ele vai nos dar. Isso é bom a gente saber para saber quem é ele. Jesus, quando estava encorajando os seus discípulos a ir pregar, ele ia morrer e tal, ele dizendo, olha, vocês vão passar por tudo nesse mundo que vocês imaginarem. Vocês vão ser presos, vocês vão ser traídos, vocês vão ser mortos. Mas não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Sabe quem é esse? Sou eu. Jesus está dizendo para eles, eu estou mandando vocês irem pregar, vão matar vocês, mas não tenham medo de quem pode matar vocês não. Tenham medo de mim. Temam a mim, respeitem a mim. Eu posso fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Mateus, eu acho que é 10:28. Bom, como eu falei, irmãos, então deixa eu olhar logo agora aqui.
É isso mesmo, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É interessante que tem gente da igreja que pensa que esse é Satanás. Não, é Jesus. Ele estava falando, esse que tem esse poder sou eu. Era isso que ele estava falando para os seus discípulos. Então, observem isso. Então, Deus, ele diz essas coisas, e é claro, para a gente temer. Eu tenho que temer esse Deus. Só que não é esse o motivo principal para que eu ande nos caminhos do Senhor. Não é esse o motivo principal. Eu tenho que saber que se eu deixar os caminhos do Senhor, eu vou receber juízo. Eu tenho que saber disso. E tenho que temer isso. Mas o motivo principal é o caráter santo de Deus. Ele me escolheu para ser povo dele. Ele é meu Deus, eu sou seu povo. Então eu tenho que andar de acordo com ele. O meu caráter tem que ser formado de acordo com o caráter dele. Ou seja, eu sou constrangido a obedecer a Deus pelo amor que me alcançou. E não pelo temor aos seus juízos. Embora isso também faça parte. Irmãos queridos, não pode haver outra motivação maior na vida de um eleito, de um salvo, do que a vontade de buscar a santidade de Deus, a ponto de que a sua vida reflita essa santidade de Deus. Isso tem a ver com o que Jesus disse lá, eu sou a luz do mundo, não é? Se vocês vierem após mim, vocês não andarão em trevas. Vocês agora são a luz do mundo, quando ele credenciou seus discípulos. Vocês agora são a luz do mundo. Peraí, a luz do mundo não era ele? Como é que agora são os discípulos? Porque ele passou esse poder para os discípulos. Vocês agora são a luz do mundo. Então, irmãos, onde nós andarmos, temos que refletir essa luz de Jesus. Nós somos... É a mesma coisa que ele está dizendo aqui na lei. Então, se eu sou o povo de Deus, e sei quem é o Deus que me escolheu para ser seu povo, então eu vou fazer tudo para ser igual a esse Deus. Porque ele ordenou, sede santos, como eu sou santo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos, para serdes meus, e eu sou santo. Então eu tenho que ser santo também. Se Deus que é santo me escolheu para ser povo dele, então eu tenho que ser um povo santo. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Olha, irmãos, o texto que lemos foi dirigido originalmente a Israel, no tempo de Israel, na cultura de Israel, no contexto político-religioso e cultural de Israel, totalmente diferente do nosso, mas, como a palavra de Deus é eterna, no aspecto moral e espiritual, aplica-se cabalmente a nós, a Igreja de Cristo. Por isso, assim como Deus exorta Israel, dessa maneira aqui, se praticar esses pecados, será morto. Isso para o povo dele. Não é para o mundo não, para o povo dele. É bom lembrar isso, a Bíblia é escrita para o povo de Deus. Pois é, então assim como ele diz isso em Israel, e diz, eu vou santificar vocês, pois no Novo Testamento ele também diz através de Paulo, por exemplo, em Romanos, exortando a igreja, aí Paulo diz, em Romanos capítulo 11, versículo 22, Paulo diz, olha, considerem, viu? Considerem estas coisas. Considerai, pois, a bondade. Paulo já tinha falado sobre a salvação, como é que ela se processa e tudo. Como ele tinha rejeitado Israel. E como ele tinha enxertado os gentios. Ele já tinha explicado tudo isso. Aí aqui ele diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele rejeitou Israel e enxertou vocês. Romanos é um livro escrito, uma parte para judeus, uma parte para gentios, uma parte para judeus, uma parte para gentios. Ele é todo dividido assim. Então ele está dizendo aqui agora para os gentios, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caem, severidade. No último dia ele dirá, ide malditos para o fogo do inferno. Esses caíram, digamos assim. Mas para contigo, povo de Deus, isso era para a igreja de Roma, bondade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Não esqueçam. Mas para contigo,
que é povo de Deus, bondade de Deus. Aí ele, alertando esse povo, diz: olha, agora prestem atenção para que vocês não caiam, como os judeus caíram. Aí ele diz: mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, se obedeceres essa palavra de Deus, de outra sorte tu também serás cortado. Então ele estava mostrando para os gentios: Deus enxertou vocês, rejeitou Israel e enxertou vocês. Agora prestem atenção, que ninguém venha achar que agora é a bola 7, que nem Israel achou e Deus os rejeitou, porque ele vai rejeitar vocês também, se for o caso. Então, para que é isso? É que pode perder a salvação? Não, não era disso que ele estava tratando. Ele estava tratando de que aquele que foi chamado por Deus deve permanecer em santidade de Deus, porque há a promessa da severidade de Deus. Era isso que ele estava dizendo, irmãos. A aplicação moral e espiritual é a mesma para Israel naquela época, para a igreja de Paulo. Buscar diligentemente a santidade em obediência ao desígnio de Deus, revelado na sua palavra. Ele disse o que é que ele quer de nós. Ele não disse assim: olha, eu peguei um povo e vou fazer vocês santos. Ele, olha, se virem aí para ser santos. Não é assim. Ele disse o que é que nós temos que fazer para ser santo e disse mais: sou eu que vou santificar vocês. Por onde, doutor? Se você perguntasse, por onde, doutor Deus? Por aqui, ó, pela minha palavra. E a gente é crente, professo, e desconsidera a palavra. Em alguns casos, de forma escandalosa e insultuosa a Deus. Ainda está dizendo que, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Como Saul. Eu já disse para vocês isso aqui uma vez. Saul desobedeceu a Deus. O profeta Samuel disse para ele o que ele tinha que fazer, ele não fez. Claramente ele não fez. O profeta chegou lá, viu que não fez e chamou a atenção dele. O que é que você fez, rapaz? Ele disse: não, eu fiz conforme o teu Deus disse. E o profeta: mas como? Eu não estou vendo. Não, mas eu fiz como Deus mandou. Ele: é brincadeira, o camarada. O homem está lá, o profeta está lá dizendo: você fez tudo errado. Ele: não, eu fiz como Deus mandou. Pois é assim, às vezes eu vejo isso no meu gabinete ali. Eu mostrando para o camarada na Bíblia que ele está errado. Ele: não, eu estou dizendo: mas colega, presta atenção. Então é muito complicado, irmão. Nós temos que prestar atenção na aplicação moral e espiritual dessa lei, porque a lei, que as pessoas às vezes dizem: não tem mais nada a ver com a lei. Não tem o quê? Não tem a ver com a lei cerimonial, lá dos levitas. Não tem nada a ver mais com a lei civil para Israel naquela época. Mas a lei moral, ela está totalmente em vigor. Inclusive a parte moral existente na lei cerimonial. Porque a lei cerimonial tem a parte moral. Pois essa parte moral está em vigor do mesmo jeito. Não tem mais a ver as cerimônias. Mas o aspecto moral das cerimônias está em vigor do mesmo jeito. E essa aplicação moral e espiritual é a mesma. Tanto para Israel quanto para a igreja. Buscar diligentemente a santidade em obediência à palavra de Deus, ao desígnio de Deus, conforme Ele deixou revelado nas Escrituras Sagradas. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus infunda em nossos corações temor e tremor diante da possibilidade de ofender a sua santidade, desobedecendo a sua palavra, pecando contra a santidade de Deus, e que Ele nos dê coragem, confiança e profundo desejo, a partir da compreensão da grande salvação que o Senhor nos deu, do amor que Ele nos dedica. Então, a partir disso, devemos trabalhar no sentido de cumprir a sua palavra com zelo, com dedicação, na direção da santidade, para ser santo como o nosso Deus é santo. Certos de que é Ele mesmo quem vai fazer essa santidade nas nossas vidas, segundo a sua palavra e para louvor da sua glória. Amém.